Amados e queridos irmãos e amigos do nosso programa Histórias e Profecias. Hoje eu quero tentar responder a pergunta do nosso irmão Orestes. Ele é lá de Nova Oeste, São Félix do Xingu, lá no Pará, né? E ele perguntou para nós, do nosso programa, para onde vai as pessoas que morrem, não é? Bom, as pessoas que morrem vão para a sepultura, né, irmão Orestes? Mas aqui a Bíblia Sagrada nos fala muito interessante sobre o destino dos homens, não é? Está lá em Gênesis capítulo 3 e o versículo 19, que Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, para que ele vivesse eternamente. Mas o homem pecou, foi lá comer da árvore proibida, não é? E aí Deus castigou ele e diz assim, olha, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó e em pó te tornarás. Então o homem foi feito do pó da terra e para o pó da terra ele vai voltar, não é? E é isso que tem acontecido desde o tempo que existe esse mundo, né? Os homens morrem e vão para a sepultura e vai virar pó outra vez. Mas Salomão, sábio Salomão, ele falando sobre isso, ele diz lá em Eclesiastes capítulo 9, preste atenção lá o que está dizendo. Capítulo 9, versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Nós que estamos vivos sabemos que um dia vamos morrer, se Cristo não vier, né? E nós não tiver cuidado com essa vida, nós acabamos perdendo a vida, não é? Então nós sabemos, mortos não sabem coisa nenhuma, né? Não adianta fazer lá um culto de corpo presente ou uma missa, né? Um culto de um mês, ou uma missa de um mês, ou de um ano. Nada disso, porque os mortos não sabem nada. Eles vão para a sepultura e lá se acabam. Mas aqui ainda no Eclesiastes, ele fala assim, olha, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Aqui tem uma confusão muito grande com as pessoas, porque é isso que também coloca, irmão Orestes, onde vão as pessoas, né? Aí você coloca lá aquela parábola que Jesus fez do rico e o Lázaro, né? E aquela situação toda ali é parábola. Ninguém vai para lugar nenhum, vai para a sepultura, não é? E aqui diz que o pó volta à terra. Quer dizer, o homem voltou para a terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Nós temos falado que o espírito é esse discernimento, né? Essa compreensão das coisas que nós temos. Mas o que Deus deu para o homem? Ele deu fôlego de vida. Ele soprou nas narinas do homem, o homem respirou e passou a ser alma vivente. Quando o homem morre, até tem um ditado muito importante que ele diz assim, deu o último suspiro. Quando nasce uma criança, os médicos pega nos pezinhos dela aqui, coloca para cima e dá um tapinha na poupança da criança para que esse ato estimule a respiração. Ele passa a respirar, então passa a ser alma vivente, porque lá no direito diz se a criança nasceu e não respirou, vai para o lixo. É um aborto. Se a criança nasceu e respirou e morreu em seguida, vai para o cartório e registra como nasceu com vida, mas morreu. Aí envolve herança, uma porção de coisas dos direitos dos familiares daquela criança. Mas o que nos leva à vida? É respirar.
Enquanto nós temos essa capacidade de respirar, nós temos vida. Quando deu o último suspiro, morreu. Aí acabou a vida, não é? Aí tem que ir lá para a sepultura, para ser enterrado, porque senão cheira mal e ninguém vai suportar viver ali onde está aquele cadáver. Mas o que é de importante de tudo isso? Tudo isso, o importante é que nessa vida que nós ganhamos aqui na Terra, é um momento de experiência, né? De experiência para que nós possamos viver a vida eterna. Porque o homem e a mulher não foram feitos para nascer, crescer, envelhecer e morrer. Não era esse o objetivo de Deus. O pecado, que é a transgressão da lei, que veio encurtar a vida do homem e até impedir que o homem viva, né? Porque o homem foi feito para viver eternamente. Eternamente. Mas por que o homem morre? Porque transgride a lei de Deus, transgride a lei da natureza. Vocês observam que os homens viviam 900, quase 1000 anos, mas a partir do momento que ele começa a se alimentar de carne, a sua idade vai diminuindo, o seu tempo de vida vai diminuindo. Mas o propósito de Deus é que o homem vivesse e que viva eternamente. Não é plano de Deus que o homem nasce, cresce e morre. Agora inventaram um monte de coisa para que o homem se firmasse nessas coisas e pensasse que o espírito vai para Deus. Muitas vezes as pessoas dizem, a mamãe morreu, mas está lá com Deus no céu. Aquela criança morreu, é uma estrelinha que está lá com Jesus. Não está em lugar nenhum. Por quê? Porque a Bíblia fala em ressurreição. A ressurreição. Fala em 3 ressurreições. A primeira, parcial, de justos e ímpios, não é? A primeira ressurreição propriamente dito são os fiéis que vão ressuscitar na vida de Cristo. E a última ressurreição depois dos milênios, né, dos 1000 anos. E ali então são 3 ressurreições. Bem-aventurados santos que têm parte na primeira ressurreição. A preocupação de Davi é que não apagasse o nome dele do livro da vida, né? Porque Davi dizia que tinha um livro da vida, como diz Daniel, né? Daniel fala isso, e assentou-se o juízo e abriram-se os livros, né? Então tem o juízo de Deus e toda a nossa vida estão registradas nesses livros, né? Então, ou nós vamos para a vida, ou nós vamos para a morte. Então, essa ressurreição é que vai fazer nos tornar a vida. Se formos fiéis, vamos para a vida eterna. Se formos infiéis, para a morte eterna. Ninguém vai para lugar nenhum. O que vai é para a sepultura, porque tu és pó e ao pó te tornarás, não é? Não vai para o seio de Abraão, não veio lá para junto de Jesus, nada disso. Tem que haver uma ressurreição. Nessa ressurreição, sim. Aí os fiéis vão para a vida eterna e os infiéis vão para a perdição eterna, tá bom? Eu acho que eu consegui explicar para o nosso irmão Orestes o destino nosso. Se formos fiéis, irmão Orestes, nós vamos para a vida eterna. Se morremos, né, nós vamos ressuscitar para a vida eterna. Se não, nós vamos ressuscitar para a condenação eterna. Para a gente saber, né, o que perdemos em não servir ao Senhor. Os fiéis vão estar com o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Esses são. Vamos lá ver rapidinho no Apocalipse. Vamos lá, Apocalipse. Apocalipse 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono.
E abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então aqui é um juízo para quem? Para os ímpios e para os santos, o povo de Deus. Então vamos estar enquadrado aqui. Se nós estivermos com o nosso nome no livro da vida, nós vamos para a vida eterna. Se nós estivermos com o nosso nome no livro da condenação, nós vamos para o fogo eterno. Tá bom? Esse é o destino. Ninguém vai para lugar nenhum. O que volta para Deus é o poder da vida que Ele deu para nós. Tá bom? Fica com Deus. Que Deus abençoe a todos nós e que nós possamos estar com o nosso nome no livro da vida.